Gabriel Garcia. Hoje a gente vai trabalhar com um conceito primordial chamado ciclo trigonométrico. Amores, primeiro, vamos lá. Interpreta comigo o título da aula. Ciclo faz claramente alusão a um processo, a uma figura conhecida pelos senhores, que é o seu círculo. Enquanto toda santa vez que você ouvir a palavra trigonometria, você tem que fazer alusão a quais conceitos? Bem, espero eu que você tenha em mente que trigonometria é seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Você vai ver que o ciclo trigonométrico é uma mudança de chave, uma mudança de nível. É quando você sai daquelas relações trigonométricas básicas, que você sai do seu triângulo retângulo e faz um estudo mais abrangente, um estudo mais amplo. Então, olha só. Antes da gente entrar de fato em ciclo trigonométrico, vamos trabalhar com uma rápida revisão. Se eu vou falar de círculo, nada mais justo que a gente começar a nossa aula por uma revisão dessa figura. Então vem comigo. A gente vai contemplar rapidamente elementos do círculo. Gente, tá aqui. Todo círculo ele tem como elementos primordiais esses três caras. Vai, autoexplicativa essa figura. O C vai fazer a função do centro. O R eu deixo com vocês. Sim, vai ser o raio. E por fim, o seu alfa me ajuda. Alfa é um ângulo. E esse ângulo está no centro. Então o alfa vai funcionar como ângulo central. Amores, outra coisa, se a gente está falando de círculo, já vou fazer aquela revisão rápida assim, para você gravar no seu coração. Se eu falo de círculo, duas formulazinhas que você tem que ter gravada no peito, tatuada na perna, é comprimento é 2πr, e você também tem que saber que a área de um círculo, quanto que é mesmo? Πr². Vá lá. Isso aqui são basicamente os pré-requisitos que a gente tem que ter para primeiro vencer o processo do círculo. Além disso, amores, a gente vai falar de ângulo. A gente vai trabalhar constantemente com ângulo. E o que acontece? Por muito tempo, quando você olhava para triângulo, ângulo notável. Ângulo notável era 30, 45, 60 graus. Está aqui. Unidade de medida de ângulos, de fato você está coberto de razão. Por muito tempo você se restringiu à linguagem do grau. Só que no contexto de ciclo trigonométrico, nasce uma linguagem mais técnica. Dá então origem à unidade de medida chamada radiano, cuja unidade de medida vai ser o rádio. Meus amores, é simples. Você tem que entender que para fazer a transição de um para outro, é uma regra de 3. Você tem que entender que 180 graus corresponde a π radiano. Senhores e senhoritas, entenda e memorize isso. Essa relação vai ser utilizada o tempo inteiro. Outra coisa que é pertinente utilizar. Círculo, ângulo. Falta a gente falar um detalhe que é primordial. Quantos graus tem uma volta completa? Quanto? Você tem que lembrar de uma rápida observação que uma volta completa, amores, tem em graus 360 graus. Agora eu vou pedir para você se esforçar um pouquinho. Olha para essa regra de 3. Olha para essa nossa propriedade. Vamos já utilizar a nossa linguagem de radiano. Uma volta completa em radiano ia dar quanto? Bem, fica claro que ia ser, perceba, 180, vai ser o dobro de π. Você tem que saber que uma volta corresponde a 2π rádio. Falei de alguma coisa de ciclo trigonométrico ainda? Não, mas é importante você entender toda essa base conceitual. Vamos agora, de fato, partir para a união desses dois conceitos. Entenda, o ciclo trigonométrico eu gosto de pensar como um casamento. Um casamento entre dois conceitos matemáticos básicos. Círculo, está aqui o seu desenho, nossa aula vai ser uma obra de arte, do início ao fim, com círculo para tudo que é lado, e plano cartesiano. Aí eu te pergunto, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano são os eixos Y e X. Mas, amores, eu estou no contexto da trigonometria. Então, esses eixos aqui, eles vão ter uma outra linguagem. Eles vão ter essa linguagem aqui, ó. O Y vai fazer a função do seno, o que só reforça o discurso da trigonometria aqui, enquanto o X vai ser o cosseno. Você sabe, né? Coisa retardada fica na mente, então me ajuda. Seno está em pé. Se ele está em pé é porque ele está sem sono. Trocadilhos infames da vida. Enquanto o cosseno ele está deitado, porque ele está com sono. Certo? Então, entenda isso. Outra coisa, me ajuda aqui a trabalhar com outros conceitos que são primordiais para você ter sucesso nesse conceito. Gente, plano cartesiano. Plano cartesiano, a gente fala de quadrante.
volto para o meu desenho. Foca aqui. O meu plano cartesiano é composto por 4 quadrantes. Então, tá aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e, por fim, quarto quadrante. Gente, perceba, lembre-se, é um casamento, tem que ter equilíbrio aí, tem que ter harmonia no processo. Me ajuda a entender aqui. Te dei todo esse círculo, te dei os quadrantes, me ajuda a pensar. Qual que vai ser o sentido positivo? O sentido horário ou anti-horário? Vou te dar uma dica. Olha para os quadrantes. Se ele fosse no sentido horário, perceba que ia ferir a numeração dos quadrantes. Por conta disso, convencionou-se que o sentido anti-horário ele é positivo, enquanto o sentido horário ele vai fazer a medição de ângulos negativos. Para finalizar essa parte conceitual básica, que é primordial, vou te dar uma ideia. Ó, uma volta completa 360. Faça as contas comigo. Eu tenho quantos quadrantes? 4. 360 para 4, 90 graus. O que esse 90 me traz? Olha só a numeração. Esse pontinho aqui, ele representa o 0 grau. Aqui, eu não vou ter passado exatamente um quadrante, portanto, 90 graus a mais. Aqui vai ser 90, mais 90 que vai dar 180, 270 e, olha que coisa mágica, 360. Aí você vai questionar, mas Garcia, e aí, o ponto de 0 e 360 é a mesma coisa? Sim, e isso é uma propriedade primordial. E a gente vai voltar nesse ponto já já. Galera, só para te mostrar uma coisa também que é importante e é cobrado, e a gente já vai para uma questão. O eixo Y é o eixo do seno. Então, ó, ele é a medida vertical. Enquanto o eixo X, o eixo horizontal, é o cosseno. Tá. Aí você vai falar, beleza, mas aí, a gente está negligenciando quem nesse processo? Tangente. Aí eu te pergunto, o que quer dizer uma reta tangente? Pô, reta tangente, aquela reta que toca em apenas um ponto. Olha onde magicamente vai estar a tangente. Bem menos cobrada, mas ela aparece. Ela vai ser essa reta aqui. Gente, com essa ideia básica, perceba que a gente não aprofundou nada. Corta para a questão. Vamos trabalhar uma questãozinha que você vai ver que é manha. Questão 7. Amores, considere a figura abaixo na qual a circunferência tem raio igual a 1. Nesse caso, as medidas dos segmentos ON, OM e AP correspondem respectivamente a. Me ajuda aqui, ó. Vamos reproduzir a figura no nosso desenho. O segmento ON, ele é o segmento horizontal. Então ele vai estar associado a seno ou cosseno. Se é horizontal, volta aqui para mim. Se é horizontal, vai ser cosseno. Já, volta para a questão mais uma vez. O segmento OM é o segmento vertical. Vertical está sem sono, então ele é o seno. E, gente, o segmento AP, ele vai ser associado à minha tangente. Ou seja, olha que questão que beira o ridículo de tão simples. Ele está perguntando se você sabe os conceitos. Cara, se você analisou ali, vai ficar claro que o gabarito, vamos lá, ele fala ON, o ON vai ser cosseno, você está entre as letras B e C. Corta, volta lá. OM vai ser eixo vertical, seno, então cosseno, seno, a opção, você já manda essa questãozinha para sua conta, a opção certa é a opção B. Amores, nesse primeiro momento, estamos bem? Quero que você entenda a relevância desse processo, certo? Tira um print, dá uma anotadinha, vê o que você acha importante, vou te dar exatos 15 segundos aí para a gente apagar e complementar a parte conceitual. Vai, anota rapidinho. Bem, anotou, né? A tecnologia é rápida, gente, nem vem. Vamos lá, se vira nos 30 agora. Vamos apagar de tudo um pouco e complementar algumas propriedades que são peça-chave do processo. Credo! Tem que ser com adrenalina e emoção. Maravilha. Amores, coisas que são importantes. Voltando aqui, a gente vai vencer agora duas partezinhas menos triviais. Só que elas são também de uma importância fora do comum. Que é o seguinte, olha só. A gente vai falar, esqueci de apagar elementos de um círculo, olha que maravilha.
O próximo conceito que a gente vai trabalhar agora é um conceito chamado de arcos côngruos. Credo, que palavra. Amores, mas vamos lá, vamos analisar, olha a palavra bonita, fazendo agora que eu sei português. Etimologicamente essa palavra faz alusão ao quê? Pô, congruente. Aí eu te desafio. Congruente quer dizer o quê? Amores, congruente, vamos fazer essa anotação que é importante. Congruo é a mesma coisa que congruente, e congruente está diretamente associado ao princípio de igual, parecido, semelhante. Então vamos entender o que acontece aqui. Me ajuda a lembrar alguns processos, ó. Vou repetir aquele nosso desenho e a gente vai trabalhar aqui juntos. Deixa eu deixar um negócio magnífico, porque ninguém merece desenho feio. Senhoritos, senhoritas, voltei ao nosso desenho. Olha só uma coisa que eu quero propor reflexão. Vai, vamos ver se você já lembra dos 10 minutos anteriores. Aqui vai ser 0, 90, 180. Aqui embaixo 270 e por fim, não menos importante, 360. Me ajuda a entender, me ajuda a interpretar. Se eu marcasse um ângulo de 30 lindos graus aqui. Olha só a complexidade. Vou falar que esse cara é 30 graus. Quantos graus tem uma volta completa? Pensa. De imediato você vai falar 360. Ou seja, olha que espetacular. Se eu pego 30 graus, somo 360, eu vou somar uma volta completa, portanto, eu vou parar exatamente no mesmo lugar. Então, olha que mágico. Além do 30, esse ponto corresponde a... Fantástico, né? 390. Mas espera, e se eu somasse de novo 360? Aí você vai se surpreender. De novo, vai parar no mesmo ponto. Vai ficar aqui em 750. E ó, manda um reticência aqui. O que eu quero te mostrar? Associado a um ponto, eu tenho infinitos ângulos. Aqui está a ideia, ó. Arcos côngruos. São arcos, são ângulos que eles, no meu ciclo, eles ocupam a mesma posição. Vamos resumir isso aqui? Qual é a propriedade que você tem que entender? Olha só o padrão. Ângulos separados em 360 graus são o quê? Vai, olha para a figura e me responde. São iguais. Isso é fantástico. Isso é fantástico e complexo ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá. Aí eu te questiono o seguinte. Quer dizer que eu vou ter infinitos números aqui. Qual vai ser mais fácil de você ler? Porque lembre-se do seguinte. Você sempre vai estar restrito à primeira leitura, à primeira volta. Ou seja, você vai se especializar em ângulos entre 0 e 360. Aqui. E aí, se eu tirar um 390, o que eu faço? Se eu tirar um 750, o que eu faço? Percebe? É mais complexo. Então, isso aqui dá margem a outro conceito que a gente vai, então, fechar a nossa maravilhosa aula, que é a brincadeira da... Perceba, se eu tenho infinitos ângulos associados a mesmo ângulo, a gente precisa inaugurar um conceito primordial, que é o conceito da primeira determinação positiva. Vamos colocar por extenso para você não se confundir aí. Meus amores, entenda, primeira coisa, positiva. Então, eu não trabalho com ângulo negativo e a gente vai ter todo um artifício de como lidar com esse contexto. Primeira determinação positiva, vamos desconstruir, vamos trabalhar com menos notação matemática, vamos tentar desconstruir e deixar bem simples, o mais simples possível para você entender essa matéria de uma vez por todas. Primeira determinação positiva é a versão do ângulo básica. Então, olha só, 30, 390, 750. Quem é a primeira determinação positiva? Quem é aquele ângulo que você bate o olho e fala, opa, esse aí eu estou familiarizado. Espero eu que você perceba que é um 30. Amores, o que é a primeira determinação positiva? É o ângulo associado à primeira volta. E aí, de novo, eu peço sua participação. Se está associado à primeira volta, ele vai estar entre quanto e quanto? Foca aqui no círculo, me ajuda a interpretar. Se a primeira volta, o cara vai estar entre 0 e 360. Isso é a primeira determinação positiva. É um ângulo que está entre 0 graus e 360 graus. Show de bola?
conceito vencido. Vamos para a questão? Vamos agora trabalhar aqui de uma vez por todas? Vai. De novo, vou precisar apagar, olha que maravilha. Vou precisar apagar só um pedacinho. Quer tirar o print de novo? 5 segundos. Vai que a gente tem que matar essas questões. Foi? Foi. Óbvio que foi. Amores, olha só duas questõezinhas que trabalham exatamente com essa linguagem que você vai colocar aí na sua conta como questão acertada e mais um passo rumo à sua aprovação mais uma vez. Essa questão está lá no nosso material, então dá uma olhadinha. A questão que a gente vai trabalhar agora é a questão 9. E é uma questão super completa, porque ela trabalha tanto com a conversão de unidade para radiano, que a gente vai relembrar, e também com a primeira determinação positiva. Olha o enunciado, vem comigo. Reduzindo seu primeiro quadrante, um arco de medida 7.344, obtém-se um arco cuja medida em radianos é. Vamos trabalhar. Então, olha só, ele fala ainda uma coisa aí que é importantíssima. Reduzindo-se ao primeiro quadrante. Olha o que você tem que trabalhar. Essa aqui eu vou pedir um esforço seu. Se é no primeiro quadrante, o ângulo vai estar entre 0 e 90 graus. Já já a gente entra nisso. O nosso problema, ele começa, antes de tudo, pelo seguinte. Olha o ângulo que o cara te deu. Olha que missão ingrata. Ele te deu o ângulo de 7.344 graus. Aí eu te questiono. Esse cara é a primeira determinação positiva? Não. Primeiro, ele é positivo. Aí você fala, não, mas é a primeira determinação. Espera lá. Ele está entre 0 e 360? Não. E agora vem o pulo do gato. Como lidar com essa situação? Como determinar a primeira determinação positiva? A gente tem isso aqui, ó. Você vai pegar, olha o passo a passo, que coisa linda. Se o ângulo é superior a 360, você vem aqui e aplica o método Thierout de divisão. Ou seja, faz a divisão na chave. Divide esse cara por 360. Gente, ó, de cabeça, porque aqui o negócio é mágico. Vou mandar um 20 aqui, vai ficar menos 7.200. O resto que vai me dar aqui é 144 graus. Aí eu te questiono, 144 dá para dividir por 360? Ou seja, vá lá. Você acabou de exterminar e matar a primeira determinação positiva. Esse cara é seu objetivo. Amores, só que olha o peguinho que fantástico. Ele fala reduzindo do seu primeiro quadrante. Esse cara, 144, está em qual quadrante? Vai. 90 e 180, ele vai estar no segundo quadrante. Como é que a gente vai dar o pulo do gato? Vou te dar essa introdução agora e depois a gente volta nela. O seu segundo quadrante, você vai usar essa relaçãozinha mágica aqui, ó. 180 menos alfa. Amores, isso aqui é aquele nosso 144. Portanto, o seu alfa aqui, ele vai, passa para lá, passa para cá, 36 graus. Vamos finalizar a questão e finalizar a nossa linda aula. Olha o peguinha, ele quer que transforme isso em radianos. Vamos voltar à nossa regra de 3. Não, acho que dá para fazer aqui. Olha só, se a gente fosse fazer a regra de 3, qual é a linha básica que a gente tem que ter? 180 graus representam pi radianos. 180 está para pi, 36, amores, me ajuda. Opa, olha, credo. Vou botar debaixo do 180 ou debaixo do pi? Ele está em graus, então vou botar debaixo de 180. E aqui x. Fazendo aqui a continha, você vai ter então 180x é igual a 36π. Logo, x vai ser 36π sobre 180. Cuidado, você não trabalha com decimal. Aqui você vai simplificar. Se você simplificar, dá para simplificar, 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 seu braço vai cair e você vai achar aqui π sobre, se não me engano, 5. Certo? Ou seja, está aqui o gabarito.
essa é a opção certa. Amores, basicamente isso. A gente volta para complementar outros conceitos da trigonometria posteriormente. Espero que tenham gostado. Fico à disposição de vocês. Um beijo e uma ótima tarde. Tchau, tchau. Foi?